Bem, uma visão crítica da economia política internacional pressupõe que, diante das opções apresentadas, a letra B é a letra correta. Então, porque o sistema internacional é uma construção histórica e social. Consequentemente, a sua leitura necessita da devida complexidade para que a gente compreenda as transformações históricas sociais e como elas carregam consigo uma série de dinâmicas, né, que nos ajudam, mais uma vez, a entender como essas relações se dão. Seguindo em frente, a globalização. E é uma pergunta, né? A perspectiva da integração, nesse slide vocês podem perceber, e até com a ideia da imagem, a brincadeira com a imagem é de que a perspectiva fundamental trazida pela globalização, ou pelo menos por uma das vertentes que defende o processo e entende esses processos de uma forma muito mais positiva do que negativa, traz a ideia da integração e que a integração é o elemento fundamental, ou torna-se um dos elementos fundamentais para a compreensão da dinâmica internacional, a partir, mais uma vez, da segunda metade do século XX. Mas será que essa integração ela é efetivamente algo que possamos dizer que acontece da mesma forma pelo mundo inteiro? Essa é uma ideia fundamental que trataremos ao longo desse conteúdo específico. Vamos seguindo em frente. Então, podemos perceber que com a globalização não há, e a pergunta, a globalização é apenas econômica? Não. No conteúdo anterior a gente estava enfatizando a perspectiva, né, da dinâmica da globalização econômica e a sua relação direta com as transformações do Estado. Sim, isso é parte da explicação ou da perspectiva explicativa. Mas é importante que a gente entenda que a globalização ela é, acima de tudo, uma explosão e aceleração de fluxos. E esses fluxos dentro de uma dinâmica internacional se dá a partir de mercadorias, a partir de serviços, né? Mas também a partir de informações, de imagens, de modas, de ideias e de valores, né? Incluindo, então, essa intensificação dos movimentos de capitais, na perspectiva econômica, passando pela mobilidade internacional do trabalho, ou seja, a perspectiva, então, que, num primeiro momento da globalização, esse diferente do que vivemos hoje, há um intenso incentivo na dinâmica de mobilidade e na formação de um mercado de trabalho internacional, então, ao qual essa mobilidade passa a ser vista como um elemento fundamental, né? Enfim, voltando ao slide, então a gente percebe por essas imagens a ideia de que essa globalização não é meramente econômica, né? Ela perpassa, então, tanto uma perspectiva, mais uma vez, de padrões, de ideias, de valores. A imagem de uma loja do McDonald's na China é bastante significativa, não só pela perspectiva econômica, mais uma vez, né, do maior mercado econômico do planeta, mas de uma mudança no padrão de consumo e alimentação, ou a imagem quando se pensa no sucesso de um livro, de um autor, como o do Harry Potter, que também nessa imagem da venda do livro, do lançamento do livro, do sucesso que esse livro faz também no Extremo Oriente, mostrem que a perspectiva fundamental por trás da globalização não perpassa apenas a lógica econômica, embora ela obviamente seja fundamental para as nossas análises. Bem, seguindo em frente. Bem, então podemos definir melhor a globalização como um processo de interdependência crescente entre indivíduos, nações e regiões. Percebam então que ampliamos a perspectiva, né? Não quer dizer apenas interdependência econômica, mais uma vez, envolve também uma mais rápida e universal forma de comunicação e tem uma dimensão política e cultural. E aqui então a gente envolve, mais uma vez, todas as estruturas ou as grandes estruturas fundamentais para a compreensão de um sistema internacional, né? A perspectiva política, a perspectiva econômica e a perspectiva cultural, né? A forma como elas se entrelaçam e a forma como elas estão diretamente conectadas. Bem, seguindo em frente no próximo slide, a pergunta fundamental desse slide é: quando começa a globalização, né?
Alguns autores vão falar em algo sobre 1500, o período das chamadas dos descobrimentos, né? Na verdade, do controle, do domínio de algumas nações, da expansão do poder europeu, né? Uns outros autores também acrescentam o momento da Revolução Industrial, mas eu prefiro utilizar como recorte o momento pós-Segunda Guerra Mundial, né, como em que as condições tecnológicas e sociais estão adequadamente postas para que a gente consiga compreender a globalização, essa do jeito que a gente conhece. Sim, a gente tem um primeiro momento, né, de conectividade, é o primeiro momento em que o mundo, que todas as porções territoriais do mundo são conhecidas a partir do avanço e do domínio europeu, a partir de 1500, né? As trocas comerciais se ampliam de forma significativa. Então, dá para entender como uma espécie de globalização pretérita, né? A Revolução Industrial e a nossa capacidade de produzir mercadorias também causa uma nova revolução nessa perspectiva das trocas, e que traz, obviamente, consigo revoluções do ponto de vista de toda a estrutura social, né? Basta pensar que o trabalho assalariado não existia antes da Revolução Industrial, né? Então estamos falando, imagina, é possível imaginar você, a minha vida, as nossas vidas sem trabalho assalariado? Difícil, né? A não ser que você parta para uma perspectiva empresarial, enfim, de ser dono do próprio negócio, mas a perspectiva fundamental é que baliza a sociedade, o trabalho assalariado, ela é um advento que surge a partir da Revolução Industrial. Então, temos, a partir desse momento, também um outro momento de significativas mudanças, né? Mas, voltando ao slide, percebemos mais uma vez, então, adotamos a perspectiva de que a globalização deve ser compreendida como um momento histórico pós-Segunda Guerra Mundial, mais precisamente, ela ganha intensidade a partir da década de 70. Esse gráfico que mostra o crescimento das exportações mundiais de bens torna-se bastante significativo para ajudar-nos a compreender, né? Percebemos então aqui, tem um pequeno errinho aqui, tá, gente? Aqui é 1950, o gráfico parte aqui de 1950, então, tá? De 1950 a 2004, percebe-se então que o crescimento das exportações ou da exportação mundial de bens é bem superior ao crescimento da produção, como indicado aqui, né? Então, o crescimento da exportação bem superior a essa linha azul, avançando ao longo das décadas de 50, 60, mas tendo um salto significativo a partir da década de 70. A intensidade da dinâmica aumenta de forma significativa, décadas de 70, 80, 90 e continuam assim, né? Bem, devemos perceber então que há uma transformação comercial produtiva bastante significativa, né, que ajuda a compreender o gráfico anterior, né? Então, as mercadorias que também perpassam esse novo modelo, né, modelo que foi conhecido como toyotismo, modelo cujo a perspectiva de aplicação surge no leste asiático, no Japão mais precisamente, né, transforma de forma significativa toda a lógica de produção, né, anteriormente baseada numa perspectiva muito mais fixa de produção fordista, para uma perspectiva mais maleável, né, de produção just in time, né, a produção segundo a necessidade, uma aproximação maior entre a lógica de oferta e demanda. Um aspecto fundamental, mais uma vez, que altera uma série de perspectivas econômicas, né, que flexibiliza todo o processo de produção, né, e que consigo traz uma série de transformações sociais e econômicas, né, porque torna ainda muito mais fácil, principalmente para a lógica produtiva de uma produção em rede internacional, torna muito mais fácil a necessidade, torna mais fácil a vida de quem pensa, né, de uma grande empresa que quer produzir e produzir em diversas porções do mundo, né? Não necessariamente presa, mais uma vez, a um único Estado nacional, né? Bem, voltando para o slide, então, as mercadorias são criadas pela integração de processos de produção levados a cabo em uma multiplicidade de territórios nacionais. Então, altera-se com essa transformação da lógica produtiva a perspectiva entre o global e o nacional.
Inclusão ou exclusão de territórios nessas redes de produção depende da decisão de agentes privados, como um outro elemento que ajuda, então, mais uma vez, a compreender a diminuição do poder decisório dos Estados-nação. Então, os Estados podem tentar tornar seus territórios mais atraentes, mas eles não podem ditar a estrutura dessas redes de produção global. Perceba, então, mais uma vez, que o quanto a gente detalha essa perspectiva, compreende o quanto ela é significativa para a compreensão. Então, estados passam a ser cada vez mais dependentes, eles precisam estar adaptados a uma lógica global para tornarem-se atraentes, né, numa perspectiva de concorrência internacional e, efetivamente, diante daquilo que dispõe, diante daquilo que tem a oferecer no mercado internacional. Isso é uma lógica completamente diferente daquela que a gente tinha, por exemplo, antes da Segunda Guerra Mundial. Então, isso efetivamente é um cenário então, que avança a partir da Segunda Guerra Mundial, mas principalmente a partir dos anos 70. Né? E por quê? Vamos seguindo para o próximo slide. Compreender aqui, então, esse slide aqui apenas para dar uma ênfase, né, de quanto essa dinâmica internacional ou esse processo de flexibilização do processo de produção faz com que haja uma mudança significativa, né, entre um processo produtivo baseado em mercadorias e ancorado na capacidade de produzir para um processo em que está mais associado a uma dinâmica de confiança na capacidade de produzir. Então, se por um lado, então, a produção, a lógica da produção e da financiação, do processo de criação, né, de lucro ou de criação de valor, estava diretamente ancorado no processo produtivo, ele ganha elementos novos de uma dinâmica internacional a partir de uma lógica especulativa. Né? Então, apenas para enfatizar essa perspectiva, as transações de câmbio cresceram uma média de 600 bilhões, de uma média de 600 bilhões por dia no final dos anos 80 para 1 trilhão por dia em 1993 e hoje, dados atualizados, para aproximadamente 5,1 trilhões de dólares. O que isso significa? Né? Isso mostra ou enfatiza o quanto essa perspectiva dos fluxos econômicos torna-se fundamental. E quanto mais o Estado perde, né, a ampliação da perda do controle do Estado-nação nessa dinâmica de fluxos. Né? Então, percebam, esses novos agentes, esses novos atores tornam-se significativos porque, de acordo com essa dinâmica de fluxo, ela pode facilmente fazer com que um Estado seja beneficiado, um conjunto de Estados sejam beneficiados ou efetivamente sejam prejudicados dentro dessa nova sistemática global. Bem, seguindo em frente, chegamos à nossa interatividade.